Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dentro do eixo Apoio ao Diagnóstico, nós vamos falar sobre coletas de amostras de secreção e exudato. Na outra aula, nós tivemos aula sobre coleta de amostras de sangue, não é? Nós vimos as cores das tampas dos frascos, quais os componentes que tem dentro, quais os exames para colher via necessidade dos tubos, a questão de estarmos, fazendo as inversões dos tubos de 5 a 8, outros de 8 a 10, A maioria 5 a 8. Então, hoje nós vamos falar sobre as coletas de secreção e exudatos. Antes disso, nós vamos aprender mais 6 sufixos médicos, para podermos ficar mais fácil para nossas avaliações e nossas anotações, Então, vamos lá. Primeiro exemplo. IA, coleção, qualidade, ciência. O sufixo IA significa isso. E quais são os exemplos? Enfermaria, assistolia, cardiologia. Penia, deficiência, escassez. Juntando, agrupando os prefixos com o sufixo, plaquetopenia, leucopenia, calcipenia e osteopenia. Dor, algia, ciatalgia, cordialgia, podialgia, proctalgia. E assim os demais. Bem, então vamos lá. Secreção. Quando a substância eliminada pela célula pode ter um fim específico. Então, aqui tem uma célula de secreção, vulgarmente chamado pus. E aqui o pus já instalado em uma lesão. Exudato. Líquido com alto teor de proteínas séricas e leucócitos, produzido como reação a danos nos tecidos e vasos sanguíneos. Aqui, a gente percebe esse líquidozinho claro, transparente, não viscoso. Então, vamos ao exudato. Então, o exudato, aqui, percebe-se bem essa quantidade que tem aqui. E já falamos que é uma matéria resultante de um processo inflamatório que sai dos vasos e se deposita em tecidos ou superfícies teciduais. Ele caracteriza por uma extensa liberação de líquido, principalmente na fase inflamatória, que é a primeira fase da cicatrização, para ajudar no processo de cicatrização, certo? Então, aonde é que ele vai? Principalmente, cavidade pleural, pericárdica e articulares. E com isso, nós vemos também os tipos de exudato. Então, temos o sanguinolento, fibrinoso, serossanguinolento, seroso e purulento. Sanguinolento, líquido, com coloração avermelhada, viva, que indica ruptura de vasos. Seroso, coloração clara, geralmente surge nas fases de desenvolvimento das reações inflamatórias agudas. Serossanguinolento, tom vermelho claro, e é a mistura dos exudatos seroso e sanguinolento. E os outros demais. E aqui, uma forma mais lúdica para fixarmos. Serosa, fibrinosa, com a formação de proteínas de grumos, catarral, em forma de pus, secreção mais espessa, purulenta, após um abscesso, um trauma, hemorrágica, após um trauma com ruptura de um vaso, e o sangue percorrendo um espaço que ele é fora do vaso. E pseudomembranosa são as capas, as postas de pus, que
que sai às vezes da garganta e de outros lugares. Secreção e exudato no momento da coleta vai depender da avaliação médica, do pedido médico e da orientação para que possamos fazer. O que nós temos que estar prestando atenção é se o médico quer que limpe a ferida antes, se ele quer que colha a lesão após a lavagem, né, após o banho, após um banho de aspersão coberto, após a retirada da crosta. Vai seguir porque nós vamos ver que vimos que tem vários tipos de exudato e vários tipos de coleta. E vai ter vários tipos para avaliação da hipótese diagnóstica. A coleta do exudato não é dolorosa para o paciente. Caso ser, comunique ao médico. E várias embalagens são utilizadas para armazenar os produtos da coleta, que devem ser estéreis e manter a asepsia em todas as etapas do processo. Lembrando que técnica asséptica é o que mesmo? Não levar contaminação aonde não os contém. Os cotonetes, os swabs, os potinhos, né, os famosos potinhos, que são potes descartáveis, de 30 a 50 ml que eles comportam, vem sempre com uma pazinha para você já fazer a captação do produto que você precisa, sem precisar outro argumento, e os swabs propriamente ditos mesmos, né, cada um com uma função, então cada um tem tamanho, cada um tem sua embalagem primária. Bom, na coleta do exudato, qual é a postura do técnico de enfermagem? Vai aplicar as técnicas assépticas, valorizar a queixa de dor do cliente, porque a coleta não pode doer, mas o ferimento pode estar sensível, pode estar dolorido, pode haver um corpo estranho ali ainda embutido, que na hora da coleta vai sentir. Então é muito importante registrar no prontuário, avisar o teu superior, ou médico, enfermeiro, onde você estiver trabalhando, para a posterior avaliação. Aqui, né, a gente observa o quê? Que é uma lesão por escoriação e que, diferente desta outra acima, não está cicatrizando. Ela já tem a exudato, a fibrina, né, formando um pouquinho ali de granulocitose lateral, porque quando demora muito para cicatrizar, o organismo não consegue proliferar os seus vasos, vai formando essa forma, né, essa mácula aqui. E aí, o que acontece? Pode ter um corpo estranho, pode estar usando o excesso de medicamento, pode estar fazendo a técnica errada de limpeza ou até mesmo do curativo, né? A fechamento. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? E anotado para posterior estudo e melhoria do paciente. Quando o paciente tem uma prescrição médica para fazer o curativo, né? Nós devemos avaliar qual é o processo. Se vai ser em VO, se vai ser em VIM, se vai ser em VE, para que esperar o tempo desse analgésico para agir, para depois somente eu fazer a coleta, desculpa, fazer o processo, né? O processo de coleta, ok? Bom, secreção. São substâncias que desempenham um papel fisiológico específico, como nós já falamos, como enzimas e hormônios. Em seres humanos e animais, a secreção decorrente do processo infeccioso é chamada de pus. É uma maneira como as células descarregam substâncias no meio externo. Como diz aqui, desenvolvimento ou descarga de uma glândula, órgão, organismo de certas substâncias para o meio externo. No caso aqui, uma infecção ocular. Aqui a coleta de uma secreção de alguma região do corpo. E no caso aqui, uma sinusite, onde vários forames estão cheios de secreção, de pus. Bom, com isso nós vamos também já aprender quais são os tipos de secreção. Uma secreção muito espessa
sinal que está desidratada aquela região e a própria secreção está desidratada. Branca ou translúcida, dentro do padrão normal e esperado. Amarelada, sinais de pus de infecção, né, de irritação e de infecção. Esverdeada, sinal de secreção retida há muito tempo ou infecção por pseudomonas. Marrom, sangue retido há muito tempo. E vermelha, sangue recente. Por isso que é muito importante, gente, além de avaliar a secreção no ato, como também agregar a anamnese e o exame físico, não é? Para nós chegarmos numa hipótese diagnóstica correta. Bom, coleta de secreções. No caso, né, amostras devem ser colhidas antes que o paciente receba algum tratamento. Por quê? Caso o médico prescreve, você faz a medicação antes de colher, você vai estar mascarando o resultado e impedindo que tenha um resultado eficiente, né? Então, como nós já falamos antes, o que vai ser definido? Vai colher após a higienização da área? Vai colher na primeira hora? Vai colher a hora que tiraram o curativo? Vai colher após realizado o curativo? Né? Então, vai ser tudo que a instituição ou o médico definir para que a gente possa fazer a coleta. Mas, na maioria das vezes, já tem uns outros procedimentos que nós vamos seguir daqui a pouco. Expor o local da coleta e examinar cuidadosamente o tipo de material a ser colhido, usar foco de luz se necessário. Se não houver material, não vai ter coleta. Só voltando um pouquinho aqui, gente, desculpem, gostaria que atentassem nessa foto. A técnica, né, não é a correta. Ah, professora, mas por que você colocou a foto? Justamente para a gente pensar, né? Começa pelas mãos, sem luva, as unhas não acompanhando o tamanho das unhas que a gente pede, né? A forma que ela está aqui retirando esse abscesso interno, né? Percebe-se que foi feito uma higiene, porque ainda tem os excessos do povidinho aqui, né? Mas são situações que nós temos que observar muito, a gente preza muito a asepsia, o cuidado, né? Para não atrapalhar a coleta. E nós já vimos, né, que 73% dos erros são acontecidos na fase pré-analítica. E aqui é onde ocorre a pré-analítica. Bom, infecções cutâneas. Infecções cutâneas para coleta de material clínico. Exudato de lesão ou biópsia. Coletar preferencialmente através de aspiração com seringa e agulha. Coletar o material das margens e da profundidade da lesão. E realizar sempre a asepsia prévia da região. E de onde eles vêm? Bom, a maioria dos cientistas, né, cientificamente, vem que os patógenos têm acesso por duas vias diferentes. Microtraumatismo ou macrotraumatismo e via hematogênica. As bactérias, fungos e vírus, pelo micro ou macrotraumatismo, através da perda da integridade da pele, as queimaduras, processos cirúrgicos, implantes, mordeduras, picadas de insetos, traumas ou ainda os mecanismos endógenos, que são as lesões por pressão ou alterações metabólicas. E a via hematogênica, disseminação de toxinas ou de micro-organismos. Mais uma vez, a gente reforça como é importante a gente seguir a NR32, né? Pele íntegra, unhas curtas, sem descobrir o leito ungeal, integridade também nas áreas, né, que circundam as nossas extremidades. E aqui já um outro tipo, né, de coleta, através então do suave ou um cotonete. Esse cotonete, né, de haste longa, você vai colher a margem no centro, lá no fundo, né,
e vai colocar dentro da embalagem primária, que já tem o líquido correto para fazer já o preparo, cortar essa haste, fechar o reservatório, identificá-lo, tá? E fazer isso, não é inversão, aqui é circulação, né? Dá 5 vezes. Depois, lá no laboratório, eles vão cortar mais um pedaço e vão soltar dentro do líquido. Porque às vezes você precisa completar com água bidestilada ou soro fisiológico. Vai depender da orientação que vier junto com o material, tá? E aí, vai ser colocado mais anteriormente, dentro mesmo do produto. Vai haver uma centrifugação, geralmente de 2 ou 3 minutos, no 100 ppm, mas dentro já da centrífuga do laboratório. Vai ser retirado o bastão, né? A parte que já sobrou dele. E, voltando. E aqui vai ser colhido o líquido para fazer a semeadura. E a coleta de escarro, né? Às vezes muita gente fala, eu não tenho quantidade suficiente, mas como deve ser? Preparar o paciente, né? Corretamente para que ele faça essa coleta, faça a respiração profunda primeiro, que ele esteja bem hidratado, para depois poder escarrar. Esse é o termo correto, ok? Coleta de secreção uretral, vaginal e endocervical. Então, aqui, né, tem para cada micro-organismo a proporção da coleta. Então, o paciente deverá estar pelo menos a 2 horas sem urinar, não realizar higiene íntima, não fazer uso de pomadas, cremes ou medicação antes de 24 horas antes, informar ao laboratório se está fazendo uso de antibiótico via oral, não estar no período menstrual e geralmente pela manhã. Para tudo isso, existem os meios de transporte, ou em frascos ou em os próprios suportes que vêm com os coletores suaves. O meio de transporte mais utilizado é o Stuart ou Hermes, que ele foi feito estudos para ter o tamanho correto, a espessura correta, a quantidade correta de produto dentro desses coletores primários. E o que se pede dessa orientação? Que essa amostra, tá? Ela tem que chegar dentro de 3 a 8 horas no máximo na sessão de bacteriologia, para ter uma coleta, né? Um estudo eficiente e eficaz. Temperatura ambiente. Então, transportá-lo em temperatura ambiente. Não precisem colocá-lo em uma área de refrigeração, até chegar no laboratório. Aqui existe o outro meio de transporte para anaeróbicos. Então, esse material tem que entrar dentro de 15 minutos. Tem que colher e levar. Temperatura ambiente. Os aspirados pulmonares, secreções. E aqui diz que, né, um agente redutor que melhora o isolamento desses anaeróbicos é o tiogliolato de sódio, que às vezes, né, na maioria das vezes já vem no material para colher, certo? Que é o que às vezes estão colhendo nesses do Covid e tudo mais. Com isso, nós falamos de tipos de SWAB, nós vamos conhecer os tipos de SWAB, né? Então, para uma bacterioscopia, exame a fresco e algumas culturas bacteriológicas, nós vamos utilizar o SWAB com haste plástica de alumínio ou de madeira, com o algodão não tratado. Para a cultura de gonococo, nós vamos utilizar o SWAB com algodão alginatado ou com carvão. Para a coleta de secreção uretral, nós vamos utilizar o SWAB de haste de alumínio com o diâmetro adequado, principalmente se for uretra masculina. Para a imunofluorescência direta ou ensaio imunoenzimático, ou ELISA, ou cultura de clamídia, nós vamos utilizar o SWAB com haste plástica ou de alumínio.
O que não usar? Suave comum de algodão é contraindicado, principalmente quando for colher gonococos, pois seus ácidos inativam a quantidade, então não vai haver crescimento na cultura. Solicitam que não utilize também o suave tratado com carvão na coleta de amostras para clamídia, porque o carvão deixa resíduo que vai interferir na coleta de amostras. Então, quando eu for colher uma cultura de gonococo e tiver de clamídia também, primeiro eu vou colher o de clamídia e depois eu vou o de gonococo. Bom, e aqui, né, tem como fazer essa coleta. Nós vamos tentar praticar na aula de Zoom, tanto masculino como feminino. E aqui mais uma relaçãozinha de exames do setor de bacteriologia de interesse da ginecologia e obstetrícia, para fins mais de esclarecimento. Então, exames a fresco, o que vai ser coletado? Secreção vaginal e fundo do saco, para pesquisar tricomonas vaginais, leveduras, leucócitos e hemácias. Bacterioscopia, que nós falamos agora, vai ser colhido secreção vaginal do fórnix e endocervical, para diagnósticos de DST ou ISTs, vaginose bacteriana. Para a Neisseria gonorrhoeae, nós vamos ter secreção endocervical para diagnóstico de gonorreia. Culturas de micoplasmas, secreção cervical e uretral, para uretrites e cervites. Quais são os materiais necessários para a coleta? Então, uma sala com pia, mesa ginecológica, foco de luz. Materiais: espéculo vaginal, suave, os suaves, né, de zaraguata ou de alumínio com algodão tratado e não tratado, e assim os outros tipos de suave, lâminas, gás estéreo, solução salina estéreo, meios de cultura, meios de transporte e etiqueta. Lápis para identificação ou anotação, recipiente com boca larga e paredes rígidas e tampa contendo hipoclorito de sódio para depositar os espéculos, né, rígidos. E dentro dos EPIs, além do capote, luvas descartáveis, touca, máscara e óculos protetor. Acredito que com essa mudança da biossegurança também um face shield vai ser necessário. Aqui tem, então, uma biópsia para coleta de tecido e aqui alguns tipos de secreção de abscesso, secreção ocular, sempre identificando a amostra. Então, os líquidos: abdominal, acítico, bile, pericárdio, peritoneal, articular, pleural, né? Também mostramos aqui como fazemos a coleta. E olha aqui, o transporte, menos de 15 minutos com temperatura ambiente. Se tiver que armazenar, um espaço menor de 48 horas, temperatura ambiente. Para pesquisas de fundo, vou ter que manter a 4 graus centígrados. E aqui alguns materiais e produtos. O tempo de transporte e temperatura, como a gente foi falando de alguns, a gente também colocou alguns aqui. Então, líquor, líquidos e suave de secreção imediatamente e sem refrigeração. Biópsias e amostras respiratórias, 30 minutos. Hemocultura, 2 horas e não refrigerar, temperatura ambiente. Urina, em até 1 hora ou até 24 horas sobre refrigeração. O recomendado é até 8 horas. Fezes, 12 horas, tá? Aqui é um outro processo que eles mandam, ou até 2 horas in natura. Feridas, abscessos, fístulas e celulites. Não coletar pus ou exudato, e sim da parte interna da região. Lembra como nós falamos? Se houver exudato, limpar com álcool 70%. Quando necessário, fazer debridamento da lesão
lavar a superfície abundantemente com solução salina estéril, que é o nosso sombro fisiológico, e PVI tópico, e lavar novamente com solução salina para colher bem lá do fundo. Os meios de cultura, porque né, os animaizinhos, os micro-organismos precisam desenvolver para a gente fazer o estudo. Então, por isso que precisa também ter um meio adequado para que ele possa se procriar e aparecer, né, nessas semeaduras aqui para fazer a avaliação e desenvolver a hipótese diagnóstica em cima do colhido. E aqui vários modelos de transporte já com a embalagem secundária e terciária. Aqui ele já semeado e já dando o resultado. Aqui o começo da semeação com a flambagem, né? Coletado já guardando na sua embalagem primária. E aqui já pipetando para estudos. E o resultado. Professora, o que é isso? Isso é um cabelo. Tá? Ah, mas faz amostra? Sim, fazem amostra de cabelo. Bom, prepare a identificação das lâminas para a bacterioscopia. É outro processo, né, que você às vezes vai fazer a coleta de secreção e vai dispor em lâminas. Cada coleta, né, as coletas de secreção inferida, coletar a secreção purulenta, de preferência pela manhã, antes da primeira micção, né, pelo menos há 2 horas sem ter urinado. É o reforço do que a gente estava falando já ali. Coletar em alça bacteriológica descartável ou suave estéreo fino, tá? Então, olha o outro nome científico que existe, o suave. A alça bacteriológica descartável. Colocar a amostra em meio de transporte Stuart e realizar as lâminas para bacterioscopia e secreção fresca para estudo posterior. E aqui 3 links indicados para vocês estarem podendo acompanhar, né? Como se faz uma coleta orotraqueal e uma coleta em feridas e um comentário de um médico da USP falando sobre as coletas. E muito obrigada. E o nosso questionário segue no Google, ok?